E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós faremos a nossa primeira parte de respostas de questões da Universidade Estadual de Goiás. Nós já fizemos vídeos sobre esse vestibular em específico, o link está na descrição com edições anteriores. O de hoje nós faremos as respostas de 4 questões da edição de inverno de 2021 e no próximo vídeo do verão de 2022, ou seja, o último vestibular, já que ele acontece semestralmente. Então, muita atenção, fique atento. O PDF também e tem o link aqui na descrição para você baixar, assim como a minutagem das questões, que é aquilo que nós fazemos de praxe, tá? Agora, o nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, baixa o PDF porque é hora do estudo. Então vamos lá, vamos começar as respostas para essas questões. Eu estou hoje experimentando fazer as questões no tablet, por isso a câmera até mudou. Vocês estão vendo até meu armário aqui, estou com a luvinha especial bonitinha, mas acho que isso vai dar uma dinâmica um pouco melhor para aquilo que a gente faz. Então vamos sem perder muito tempo, direto para a nossa primeira questão, que é uma questão de 2021, a questão da edição de inverno do ano passado. Deixa eu simplesmente colocar ela melhor na tela aqui para vocês. Então vamos lá. Um exemplo recente de vacina produzida no Brasil e extremamente importante em países subdesenvolvidos foi a criação da vacina contra a esquistossomose e o seu aparente sucesso nos testes clínicos, divulgado pelo Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em 2016. Nesse caso, a proteína do verme Schistossoma mansoni clonada é a SM14 e, para esse tipo de gene mais complexo, costuma-se fazer uso de sistemas de expressão eucarióticos. Ou seja, é possível transformar um organismo eucariótico, como leveduras, P. pastores ou até outros nematódios, como C. elegans, com algum gene e expressá-lo em larga escala. Outro tipo bastante interessante de vacinas numa abordagem mais recente são as vacinas de DNA, que não são baseadas no próprio patógeno, como as vacinas atenuadas ou inativas, e sim na informação genética do mesmo. Então, ele está dizendo aí para gente que nós pegamos uma porção do DNA, fazemos com que essa porção do DNA seja inoculada, e aí a partir dela aconteça a síntese proteica para expressar uma proteína do patógeno e dessa maneira estimular o sistema imunológico a produzir a imunidade. Então vamos dar uma olhadinha aqui na questão para a gente poder entender o que se pede. Sobre as vacinas de DNA tem-se o seguinte: A. Consistem em moléculas lábeis de ácido ribonucleico manipuladas para a duradoura imunidade. Essa a gente já sabe está errada, porque a gente, quando fala de DNA, a gente fala de ácido desoxirribonucleico. Se é ribonucleico, eu estou falando de RNA. Então, ó, isso aqui, ó, o ribonucleico, como está mostrando aqui, isso aqui é RNA. Então, não pode ser, tá? Já elimina A. Subsidiam elevada imunogenicidade causada pela partícula atenuada do microorganismo. A gente acabou de falar que isso não é uma vacina atenuada, como acontece, por exemplo, com a Coronavac, que tem o coronavírus atenuado, e aí o organismo entra em contato com o próprio vírus, mas numa formatação onde ele é inofensivo, tá? Não acontece isso, então já elimina a B também. C. Utilizam como estratégia as divergências entre o código genético do parasita e do hospedeiro. Eu estou querendo apresentar para o organismo do hospedeiro o parasita. Então, esse fragmento de DNA ele não pode ser divergente com o parasita, ele tem que ser
coerente com o material genético do parasita e, obviamente, eu não tenho nenhum problema com o DNA do hospedeiro. Eu não estou pensando no DNA do hospedeiro nesse caso, o que dá a ser também como uma alternativa errada, tá bom? D. Fornecem ao hospedeiro uma pequena sequência de DNA, que não é diferente do que acontece com as vacinas de RNA que a gente tem hoje contra o coronavírus, como a Pfizer e a AstraZeneca, tá? Manipulada na forma de plasmídio. Aí a gente para aqui. Porque você vai até o meio da questão e fala assim, fornece ao hospedeiro uma pequena sequência de DNA. Para quem viveu o aparecimento da AstraZeneca e também da Pfizer, você fala, não, beleza, aqui tem sentido. Mas na forma de plasmídio, o que é um plasmídio? Plasmídio é uma porção extra de DNA que é utilizada principalmente pelas bactérias como uma forma a mais de sobrevivência. Então, ele não contém as informações necessárias para a bactéria sobreviver, mas ele pode dar vantagens a essa bactéria, por exemplo, como a resistência a antibióticos, tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente olha para isso, quando a gente fala de uma porção de DNA que vai ser inserida no hospedeiro, a gente está falando exatamente de um plasmídio igual acontece para uma bactéria, tá? Encontramos a nossa alternativa correta. Esse plasmídio vai ser internalizado pela célula do hospedeiro, aquela proteína vai ser sintetizada, a proteína que aquele DNA determina será sintetizada, e a proteína será apresentada ao sistema imunológico para estabelecer a imunidade. Mas vamos ver, antes da gente fechar na D, a E, para a gente poder ter ideia. Agem com o intuito de induzir a produção de anticorpos contra o DNA do Schistossoma mannsoni. Por que isso é errado? Tá? Porque é contra uma proteína que esse DNA vai manifestar, contra a síntese proteica, a proteína que será sintetizada a partir desse DNA. O anticorpo não vai chegar no núcleo da célula do Schistossoma mannsoni para poder identificar o DNA. Então ele vai precisar identificar alguma coisa que seja externo ao Schistossoma mannsoni, que no caso é uma proteína, beleza? Então, fechamos então na alternativa D como alternativa correta, beleza? Vamos para a próxima questão. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Opa! Barulhinho aí para vocês, de professor se ajeitando na cadeira. Vamos lá. Nas diferentes discussões sobre transexualidade, olha só uma questão bastante interessante. Há evidências das bases biológicas nas tendências da condição transgênero desde a primeira infância. Todavia, a transexualidade é um assunto complexo, polêmico e de irrefutável interesse, seja de saúde pública, seja do sistema educacional prestado à população. Os fragmentos a seguir mostram exemplos de como esse tema se contextualiza no ensino superior no estado de Goiás. A gente está fazendo aqui o vestibular da Universidade Estadual de Goiás, então é claro que a gente parte do estado de Goiás. Então vamos lá. Transsexualidade no ensino superior em Goiás. Então, visão do gestor. Seria um descompasso se nossa universidade não assegurasse à população trans o direito de se colocar enquanto pessoas como um nome e uma identidade de gênero que precisam ser respeitados. É dever da Universidade Estadual de Goiás trabalhar para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Papel social da educação. Parabéns para a Universidade Estadual de Goiás. Visão docente. Mulher trans travesti, monocular, pai e avó. Mestra em educação, ela defendeu em março de 2020 a dissertação intitulada Tia, você é homem? Trans na educação. Desafiando sistemas e ocupação após graduação. Quem fez isso foi a professora Sara Wagner York, que é docente na UERJ e natural de Goiás. Muito bom. Visão discente. Lá na universidade todos usam nossos nomes sociais, com exceção de uma ou outra pessoa, principalmente professores novos, mas mesmo esses
quando conversamos, passam a utilizar o nome correto. Eduarda, aluna transgênero da Universidade Estadual de Goiás, em Formosa, em 2015. Então a gente percebe que essa tratativa não é nova na universidade, o que deixa a gente mais alegrinho ainda por conta disso. Esse respeito é fundamental. Então vamos aqui para a questão em relação a isso. Na relação científica entre a temática e saúde pública, então a gente focou agora na universidade, agora a gente vai passar para a saúde pública, entende-se que, olha só a questão importante, hein? Para erradicar o tratamento de transexuais como não humanos, isso é importante, né? Humanizar a transexualidade, porque muita gente ainda, infelizmente, vê como algo fora dessa questão. Tá? O acolhimento dessas pessoas foi delegado às instituições religiosas, em especial as de matriz africana, como as casas de mãe de santo. Gente, isso é uma ação segregadora, tá? Completamente equivocada. E assim, é justamente aquilo que a gente fala que não é uma questão de tratamento religioso, e a gente não está falando de fé aqui, a gente está falando de uma coisa fisiológica, tá? Então, ignorem a A, por favor, está completamente errada. B. As políticas de promoção da equidade e respeito às identidades de gênero trans reconhecem que compete ao paciente com transexualismo. Falar com transexualismo já é pejorativo, porque transexualismo, como homossexualismo, indica doença e a gente não está falando de doença. Já dá aquele arrepio quando você lê a B. Obter financiamento para os processos transexualizadores. Isso aconteceu durante muito tempo, que se alguém quisesse fazer qualquer processo transexualizador, teria que ir para a Tailândia, lá para os tigres asiáticos, e assim, juntar uma grana pesada para poder fazer cirurgia e tudo mais, tratamento hormonal, coisa que hoje não acontece aqui no Brasil, tá? Hoje a gente já tem esse direito assegurado no Brasil, então tá errado aqui também. Talvez se essa questão fosse feita na década de 80, aqui estaria talvez correto, mas nos dias atuais isso está errado, tá? Então a B também não é. O desacordo entre a identidade de gênero e o sexo biológico é característico da transexualidade. Tá certo, perfeito. Enquanto a genitália ambígua ou expressão de condição física similar ocorre na intersexualidade. Aqui, gente, a gente tem esse terminho aqui, ó, que não foi abordado até então. O que é a intersexualidade? A intersexualidade, assim, se a gente for olhar, ela é uma situação onde a gente tem características sexuais que não são típicas. Então não existe aquela definição perfeita de masculino, feminino, principalmente na questão da genitália, tá? Então quando a gente fala genitália ambígua, que é o que tá aqui, ó. Opa! Risquei bem em cima, né? Deixa eu fazer melhorzinho aqui. Genitália ambígua, ó. Tá? Quando a gente fala de genitália ambígua, é aquela genitália que tem até formatos diferentes, ou às vezes é uma coisa que está entre um termo e outro. Então, a gente tem aqui, no caso, uma característica que é, sim, da intersexualidade, o que faz a alternativa C ser correta. Ela separa o que é a intersexualidade e o que é a transexualidade. Tá certo isso aqui, tá bom? Achamos a nossa alternativa, mas vamos confirmar com as demais. D. Sexo designa a temática de estudo relacionada ao coito e correlata a reprodução humana, enquanto o gênero é determinado pela presença de estruturas biológicas e corporais como genitálias. Isso aqui é literalmente aquele argumento que muita gente gosta de usar, que é homem porque é XY e a mulher porque é XX, tá? É aquela coisa rasa que não tem o menor fundamento, como se gênero fosse simplesmente uma definição cromossômica, e a gente sabe que é muito mais complexo do que isso, então a D também está errada. E aqui a E, deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês poderem me acompanhar. O SUS aguarda pela criação da Política Nacional de Saúde Integral de LGBT, apesar do artigo 196 da Constituição Federal de 88 prever que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ele não aguarda porque isso já foi criado, vocês podem ler, está acessível, tá bom? A Política Nacional de Saúde Integral de LGBT já é uma realidade dentro do Sistema Único de Saúde, então ninguém está aguardando porcaria nenhuma, é real, já é uma realidade, então a gente confirma que a nossa alternativa correta
é a alternativa C. E eu dou aqui de novo os parabéns à Universidade Estadual de Goiás por esse tipo de questão e também pela inclusão, pela humanização, por simplesmente ver que não há nenhum motivo para a gente ter preconceito. O diferente é amado sempre, tem que ser amado sempre, tem que ser acolhido, tem que ser aceito sempre, tá bom? Vamos parar com essa palhaçada de achar que a gente tem que segregar as pessoas pelo que elas são, tá bom? A delícia do mundo, a beleza do mundo é justamente cada um ser de um jeito e a gente aprender com o outro por conta disso, tá? Parabéns para a Universidade Estadual de Goiás. Vamos para a nossa próxima questão, questão 3, aqui da nossa lista. Como se fosse um prefácio. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui para vocês desta poesia. Eu acho que não vai dar, mas a gente vai acompanhando aqui, descendo e subindo, tá bom? O cerrado é milagre e também é pedaço do planeta que desaparece. Abraço meu irmão pequizeiro. Ando de mãos dadas com minha irmã sucupira. Meu pai jatobá sorri. Mãe peroba não diz nada, apenas sente. Minhas amigas abelhas são filhas das flores. Agora prepare seu coração. Correntão vai passar e levar tudo. Ninho de passarinho rasteiro também. Depois do correntão, brotou o que tinha que brotar, mas já era tarde. Faca fina cortou raiz pela raiz. Aí não brotou mais nada. Aliás, brotou coisa melhor. Soja verdinha, verdinha, que beleza, diziam. Olhe bem os cerrados da próxima vez. Rastejar por entre cupins e capins e sentir o cheiro do anoitecer antes de terminar, pergunto. Quem vai pagar a conta de tanta destruição? Tudo bem, daqui a 100 anos estaremos todos mortos. Pesado. Um poema bastante pesado. Um poema bastante impactante. São palavras que fazem a gente pensar bastante. Principalmente pensando que o Cerrado é o nosso segundo maior bioma e de uma importância ecológica fundamental. Vamos lá para a questão, então. A poesia apresentada remete às belezas do bioma Cerrado. Goiás é uma área de Cerrado e demonstra preocupação. Considerando-se a letra da poesia e as características do Cerrado, tem-se o seguinte. A. Pequizeiro, sucupira e jatobá são consideradas espécies exóticas que compõem a paisagem vegetacional desse bioma. Não, são espécies nativas, não são exóticas, tá bom? Tanto que um dos pratos mais famosos de Goiás é o arroz com pequi, tá? Pequi que vem do pequizeiro. Sucupira, excelente a sucupira. Eu uso semente de sucupira aqui em casa, que é ótimo para garganta. Amargo pra caramba, mas é ótimo para garganta. Tudo isso aí é planta do cerrado, então a A está errada. B. Minhas amigas abelhas são filhas das flores. Demonstra relação direta na manutenção do agente polinizador planta. Sim, a abelha é um dos maiores agentes polinizadores que nós temos, fundamental. Sem as abelhas nós não teríamos vida. Assista o B-Movie, que isso mostra muito bem lá, naquela animação do B-Movie, tá? Então, aqui tá ok, tá? Até agora eu tô ficando com a B, né? Vamos ver as outras. C. Quem vai pagar a conta de tanta destruição? Refere-se ao cenário do controle dos fatores que geram a degradação ambiental. Não, gente, não tem controle nenhum, porque se a destruição está sem controle, tá? Então, esquece, não, a C está errada por conta disso, não há controle. D. Soja verdinha, verdinha, refere-se à conservação da vegetação nativa em relação às entradas das monoculturas na era da agricultura tecnificada. Que mané conservação? Eu tô derrubando tudo para plantar soja. Não tem conservação nenhuma aqui não, tá? O cerrado está sendo destruído, tá? Não está sendo conservado nesse processo. Tá errado também. Rastejar por entre cupins e capins. Expressa a presença de insetos predadores em fitofisionomia florestal desse bioma. Gente, o cupim é predador? Não. Tá errado. O cupim não é predador, ele se alimenta de celulose. Então, também está errado. Conseguimos reforçar aqui. Resposta correta é a resposta B, tá bom? Vamos para a nossa última questão de hoje. Questão 4. Aqui.
uma questão sobre Covid-19. A gravidade clínica da Covid-19 tem sido correlacionada positivamente com comorbidades diversas, como diabetes, hipertensão arterial e obesidade. Por serem comorbidades mais prevalentes em pessoas de baixa renda e em idosos, essa população passou a ser tratada como grupo de risco mais elevado. Entretanto, o perfil epidemiológico da Covid-19 trouxe um novo e mais complexo olhar sobre essa doença. Segundo o editor da Lancet, Richard Horton, um jornal de elevado impacto científico, que publicou a falácia, aquela pesquisa fraudulenta do Didier Raoult, né, que falava da cloroquina. A Lancet teve esse erro histórico que a gente não pode negar. Tá? Não importa quão eficaz seja um tratamento ou quão protetora seja uma vacina. A busca por uma solução puramente biomédica contra a Covid-19 vai falhar. Importante essa fala. Segundo ele, a menos que os governos elaborem políticas e programas para reverter profundas disparidades sociais, nossas sociedades nunca estarão verdadeiramente protegidas contra a Covid-19. Aqui eu vou fazer aquele recorte que é importantíssimo, tá? Que é a questão dos entregadores de aplicativo que sofreram muito no início da pandemia. Todo mundo que era assalariado em casa, mantendo seus direitos e tal, alguns com salário reduzido e tudo mais, houve depois um grande desemprego, mas eu estou fazendo um recorte desse momento em que muita gente conseguiu se manter em casa e essas pessoas precisavam fazer as entregas para poder sobreviver. Eles não tiveram como ficar em casa, ficar em quarentena. E muitos pegaram Covid-19, muitos sofreram, muitos morreram, tá? E sem apoio nenhum. E isso foi algo que demonstrou que a desigualdade social agrava muito a condição pandêmica. Então, quando a gente vê esse tipo de fala, a gente precisa voltar a nossa memória bem recente, diga-se de passagem, para essa situação. Outras aconteceram também, tá? Mas essa situação aqui é importantíssima. Então vamos para a questão. A interpretação correta sobre o posicionamento de Richard Horton é que seja na pandemia mundial ou na sindemia, o editor cometeu o erro conceitual ao considerar a disparidade social como fator de comorbidade dos países em desenvolvimento. B. Na sindemia, o combate à virose é eficaz se for concomitante com o tratamento de doenças não transmissíveis negligenciadas em populações com disparidades exacerbadas. C. A pandemia e perspectiva sindêmica são sinônimos aplicados a situações em que as doenças infecciosas se sucedem regionalmente em um contexto étnico-racial. D. Sinergismo e epidemia deram origem por neologismo ao termo sindemia, devido ao antagonismo dessas duas palavras ao contexto biopsicossocial de mulheres negras. Na pandemia, a ocorrência de vulnerabilidade social coexiste com a saúde desde que a doença se faça ausente, como observado nos Estados Unidos e na Europa. Para a gente poder responder essa questão, a gente primeiro precisa entender, porque pandemia, epidemia, a gente sabe o que é. Agora, o que é sindemia? O que significa esse termo? Ele é um conjunto de problemas, tá, de saúde que intimamente estão interligados. E por que ele é trazido para esse contexto? Porque a gente percebeu que pessoas com hipertensão, que não é um problema viral, pessoas com diabetes, que não é um problema viral, tá? Como o próprio caso ali diz, questão de obesidade, outras questões, né? Vamos até subir aqui para ver o que ele cita, né? Ele fala de hipertensão, obesidade e diabetes, são os três, né? Essas pessoas, fui demais. Essas pessoas, elas corriam maior risco de evoluírem para casos graves ou até para óbitos dentro do espectro da Covid-19. Ou seja, são doenças que não têm relação com aquela doença em si, com o vírus, mas se a gente junta tudo num contexto, uma alimenta a outra de certa forma, uma relaciona-se com a outra.
Então, nesse caso, nós temos uma situação sindêmica, porque são vários fatores, vários problemas de saúde que se interrelacionam. Sabendo disso, tá? Qual que é a alternativa que faz mais sentido aqui pra gente, tá? Então, vamos ver tudo. Seja na pandemia mundial ou na sindemia, o editor cometeu um erro conceitual ao considerar a disparidade social como fator de comorbidade nos países em desenvolvimento. Ele não cometeu esse erro porque ele mesmo diz que muitos casos de diabetes, de obesidade, de hipertensão arterial estão relacionados com questões sociais. Então esse erro não foi cometido, tá? A A tá errada. B. Na sindemia, o combate à virose, aí a gente fala da Covid, é eficaz se for concomitante com o tratamento de doenças não transmissíveis negligenciadas em populações com disparidades exacerbadas. Olha só, eu vou melhorar os meus efeitos do combate ao coronavírus se eu começar a tratar bem a obesidade, tratar bem a diabetes, tratar bem a hipertensão arterial. É claro que é verdade, se eu melhorar essas condições, eu vou melhorar, obviamente, o meu combate ao coronavírus. Alternativa B, já pode marcar aqui, ó. Tá? Porque essa é a questão sindêmica que a gente acabou de discutir. Mas vamos ver o resto. C. Pandemia e perspectiva sindêmica são sinônimos aplicados a situações em que as doenças infecciosas se sucedem regionalmente em um contexto étnico-racial. Não, isso não tem nenhuma ligação, tá? Principalmente uma questão étnico-racial, tá? Isso já foi muito demonstrado no artigo da Lancet. D. Sinergismo e epidemia deram origem por neologismo ao termo sindemia, devido ao antagonismo dessas duas palavras ao contexto biopsicossocial de mulheres negras. Primeiro, esquece o contexto biopsicossocial de mulheres negras, a gente poderia até fazer uma relação com a questão das mulheres negras, a situação de pobreza, a questão do racismo estrutural e tal, mas vamos só pensar, eles não são termos antagônicos, tá? Essa questão de sinergismo e epidemia serem termos antagônicos, não, a gente está falando de dois termos que podem se complementar e que devem ser estudados juntos em muitas populações, que é a pandemia e a epidemia, e a sindemia, tá? São diferentes, são termos diferentes, mas que podem se complementar. E na pandemia, a ocorrência da vulnerabilidade social coexiste com a saúde desde que a doença se faça ausente, como observar nos Estados Unidos e na Europa. Como assim? Né? Como assim? Como assim a doença ausente? Se a doença é o fator para determinar a situação epidêmica. Tá? Não tem lógica, tá bom? Então, reforçamos aqui na alternativa B. E essas foram, então, as 4 questões da edição de meio de ano de 2021. A gente se encontra novamente na edição de começo de ano de 2022, o último vestibular, com mais 4 questões. Deixo aqui, antes de me despedir, as nossas redes sociais, o @Renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Pode seguir a gente lá, fique à vontade, porque sempre tem mais dicas, mais algumas situações, alguns materiaizinhos preparados para o seu estudo. Deixo também a dica do nosso podcast, o Articulando Renologia, com o objetivo de aumentar o seu repertório, principalmente para encarar uma redação. E fica aqui o meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima.